Boa noite, obrigado Boa noite. por nos receber aqui em sua casa, no estádio do Dragão. Gostava de saber o que tem a dizer aos sócios do Futebol Clube do Porto relativamente àquilo que aconteceu na última Assembleia Geral Extraordinária. Antes de mais, boa noite. O que eu tenho a dizer é o que todos sentem, é que foi um momento muito desagradável, muito mau mesmo, ver sócios contra sócios e naturalmente que tenho que lamentar tudo o que aconteceu e já tomamos, creio que todas as providências para que não se volte a repetir na próxima Assembleia Geral. E é isso que eu tenho a dizer. Decorrem dois inquéritos, um nosso do Conselho Fiscal e outro do Ministério Público para apurar os responsáveis, ou pelo menos os mais responsáveis, portanto temos que aguardar calmamente. Não sei entender quem são os principais responsáveis por aquilo que aconteceu naquela noite triste no Dragão. Eu não lhe vou dizer quem são os principais responsáveis, porque senão estava-me a antecipar ao nosso inquérito e ao do Ministério Público. Agora, tenho que reconhecer que houve fatores, houve através das redes sociais, incitamento a que as pessoas viessem em grupo, que se pusessem nos cantos, que filmassem tudo o que pudessem. Tudo isso que eu não compreendi qual a intenção, mas depois lá dentro começou até tranquilamente, eu tive a oportunidade de falar. Primeiro começou aqui ainda no estádio Cá em baixo não houve nenhum problema. O problema é que estava gente a mais. Nós tínhamos previsto até aqui, tínhamos uma solução, uma alternativa. Um plano C que seria... O plano C só apareceu na altura, mas tínhamos aqui tudo montado com cadeiras de uma ponta à outra que julgávamos. Foi uma frequência normal. Tivemos que ir para o pavilhão, que estava como uma última hipótese. Agora, naturalmente... Viu nessa altura reunidas as condições para que a Assembleia fosse lá retomada no pavilhão do Porto? Tanto havia que ela retomou. Eu fui a primeira pessoa a falar, não falei muito, estava guardado para hoje. Não falei muito, mas fui ouvido com toda a atenção, não houve o mínimo problema. E depois falou o doutor Miguel Braz da Cunha e depois ainda falou o Dr. Hugo Nunes e só depois, quando veio um associado falar, é que começaram os tumultos, chamemos-lhe assim. Agora, foi muito... Qual é o seu instinto nessa altura? É ficar calado, saber que há quem conduza a Assembleia, claro, naturalmente, possa tomar medidas necessárias? Aquilo que eu podia contribuir para que tudo corresse bem, eu filo, porque a minha primeira intervenção foi minha. E essa intervenção foi para explicar que eu nada tinha a ver com a Comissão de Estatutos, que me abstive na votação desses estatutos... Do Conselho Superior do Conselho Superior do Futebol do Porto e... ali assumi que ia votar contra aqueles casos que achavam que podiam ser mais complicados. Já lá vamos a esses dois pontos. Eram três pontos que achou que poderiam ser... E eu disse que iria votar contra e apelei todos porque não estava de acordo. E ali, para expressar o meu voto. E porquê é que eles chegaram à Assembleia Geral? Quem? Uma vez que não estava de acordo, porque a maioria do Conselho Superior... O Conselho Superior é que foi encarregue, competia-lhe a eles fazer a proposta de alteração dos estatutos. E eu tive o cuidado. Primeiro, não fiquei nesse grupo. E em segundo lugar, eram creio que 7 ou 8 pessoas, e quando eu fui eleito, houve 3 listas para o Conselho Superior. E a única questão que eu pus na formação desse grupo foi de que estivessem integrados elementos das 3 listas, para que não se pudesse pensar que aquilo era a direção que queria fazer aquilo. E realmente eles apresentaram o seu trabalho, e eu abstive-me
na votação no Conselho Superior, porque não estava de acordo com algumas coisas, mas não me competia a mim ir alterá-las. Era a Assembleia Geral que tinha que as aprovar ou não, e aí tive a oportunidade de dizer qual a minha posição e apelei a que todos votassem contra esses artigos. Mas no momento em que começa a ver que as coisas estão a correr radicalmente para o torto, A única Dragão coisa Arena, que eu fiz foi pedir... colocou a hipótese de intervir diretamente para apelar à calma dos sócios. Isso não fez porque é que decidiu não fiz, porque eu não me competia a mim. O Presidente da Assembleia Geral é que conduz os trabalhos. A única coisa que eu fiz Sabe foi... que o senhor, com todo o respeito pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, tem um peso institucional superior e Sim, diferente. mas há uma coisa que eu não tenho poder para quando as pessoas entram em Zeragata ir lá separá-las, que eu não sou segurança nem me compete. A única coisa que eu fiz foi pedir ao Presidente do Conselho Fiscal, que estava junto a nós, que fosse comunicar ao Presidente da Assembleia Geral que, na minha opinião, devia terminar com a Assembleia imediatamente. Portanto, eu não podia sequer terminar com a Assembleia. Dei apenas a minha opinião que devíamos terminar com a Assembleia. E ele terminou com a Assembleia. Muito bem. Em comunicado, na mesma noite, na manhã seguinte, o Futebol Clube do Porto condenou de imediato as agressões e disse que tudo ia fazer para identificar os responsáveis. O que eu lhe pergunto agora é se já há algum responsável que tenha sido identificado. Eu não lhe posso responder porque o pedido foi feito ao Conselho Fiscal e o Conselho Fiscal está a tratar lá da forma que entender e creio que vai ter, inclusive, contactos com o Ministério Público numa tentativa de... Eu sei que aquilo foi um momento confuso, do qual provavelmente não estava à espera que tomasse aquelas proporções, mas no meio de tudo aquilo não conseguiu ver alguém que conhecesse e que pudesse indicar que tenha sido responsável. Não, a única pessoa que eu consegui identificar foi o Henrique, que é até um amigo meu que foi falar e que foi um dos focos agora do resto, não conhecia as pessoas, das que eu vi realmente envolvidas, não conhecia nenhum. Mas espero que nas imagens se consiga realmente apurar. Muito bem, já foi instaurado algum procedimento disciplinar? A quem? Se está um inquérito, como é que eu posso fazer? É que, se não me engano, e corrija-me se estiver enganado, o artigo 35º, número 2 dos Estatutos do Futebol Clube do Porto diz que deve ser levantado um procedimento disciplinar no espaço de um mês a pessoas que tenham comportamentos que... Mas sabem que dia foi a Assembleia? Sim, na última segunda-feira da semana. Então ainda não passou um mês? Não passou um mês. Eu sei que não. Mas o Porto tem essa baliza temporal de um mês para fazer claro, mas se o Porto está andar esse procedimento disciplinar. Caso contrário, quem cometeu aqueles atos não pode ser punido pelo clube. Mas se o Futebol do Porto está a fazer um inquérito, é precisamente para apurar isso. Agora, eu não posso levantar nenhum processo disciplinar a quem quer que seja antes de terminar o inquérito. Muito bem. Olhando para os regulamentos, e faço aqui um apelo ao conhecimento que tem dos regulamentos do Futebol Clube do Porto, um sócio que comete este tipo de agressão está sujeito a que tipo de punição? Olha, não sei, não lhe sei dizer. Sinceramente, não sei, não conheço, não lhe posso dizer, porque não sei o que eu pudesse dizer, podia ser asneira, prefiro estar calado do que dizer coisas incorretas. Não sei, não lhe posso dizer, não faço ideia. Não faço cálculo, posso assim, mas não lhe vou dizer o que é, porque não sei. Eu sei que é uma competência direta sua, mas poderia ter conhecimento sobre esse assunto. Muito bem. Relativamente ao desenrolar, ao andamento dos trabalhos da Assembleia Geral dessa noite, houve algumas críticas que foram feitas por sócios do Futebol Clube do Porto. Tem alguma crítica a apontar à forma como foi conduzida a Assembleia Geral? É evidente que qualquer crítica que eu tenha a fazer a qualquer órgão do Futebol Clube do Porto não vinha para aqui fazer publicamente. Agora a mesa da Assembleia Geral abriu a Assembleia, como lhe já disse, eu falei tranquilamente, sem ser interrompido minimamente,
propus que votassem contra 3 artigos, não houve nenhum problema. O doutor Miguel Braz da Cunha falou sem problemas, o doutor Hugo Nunes falou sem problemas, e só quando veio esse associado, o Henrique, até meu amigo, é que começaram os problemas durante a sua intervenção e depois quando ele ia para o seu lugar. Foi também para si uma das piores noites da história do Futebol Clube do Porto? Olha, foi uma noite má, mas naturalmente, olha, para mim todas as noites que o Futebol Clube do Porto eu não ganho são mais noites. Agora, em termos de Assembleia Geral, eu já vi muita coisa, ainda sem ser dirigente, que eu desde os 16 anos que não perco uma Assembleia Geral. Eu não compreendo como a gente... Se calhar não fui muito específico, eu referia mais concretamente ao período desde que foi eleito presidente do Futebol Clube do Porto. Foi uma noite má, agora está-lhe a dizer se foi a pior ou se não foi a pior. A mim há uma coisa que me desgostou muito, porque nos clubes, nas nossas casas, nos partidos, nas nossas empresas, há problemas. Há Assembleias Gerais, até nos próprios partidos, às vezes há grandes conflitos. A mim o que me focou, ou desgostou, foi 2 coisas. Primeiro, ver sócios contra sócios. E depois ver sócios, deixa-me acabar, ver sócios que num problema interno entre sócios o transmitiram através das televisões, fazendo daquilo uma vitória que eu não compreendo quem é que ganhou naquela noite. Quem perdeu? O Futebol do Porto perdeu. E acho que os sócios do Futebol do Porto perderam. E foi uma noite má para todos os que são do Futebol do Porto. Agora, se nós em nossa casa temos uma noite má, devemos lamentá-la, criticá-la, censurá-la. Não é ir transmiti-la, não é torná-la pública para que os nossos inimigos possam daquilo fazer uma bandeira nacional. Muito bem. Sr. Presidente, disse que foi algo que não estava acostumado a ver nestes quase 42 anos à frente do clube. Isto aqui é o sinal de algum tipo de divisão que não acontecia entre os associados até agora? Não vejo tipo de divisão, porque estava-se a discutir os estatutos, que as alterações não justificavam tanto alarido. E quando o Presidente da Direção assume como Presidente da Direção e como associado que é contra as alterações que eram contestadas, eu não compreendo como é que aquilo se transformou depois em desacatos. Acredita que houve alguém que possa ter tido a intenção de provocar o que aconteceu naquela noite, que já nos disse, considera triste para Sim, claro, triste para toda, não é para mim, é para toda a gente que ali esteve e para toda a gente que é de Futebol do Porto. Agora foi uma alegria para muitos, em algumas televisões foi um forró-bodó. Não é? Agora, o que é lamentável... Mas com os dados que tem, não consegue dizer se foi alguma coisa que foi premeditada para que... Não lhe posso dizer. Vi realmente nas redes sociais, eu não tenho, mas mostraram um apelo a que viessem em grupos, que viessem... Sabe quem? Não sei. É um nome, mas parece que é um nome que é falso nesse não existe. A apelar e a que filmassem tudo. Isso é que me desgosta, porque naturalmente... A ideia que passa é de algo que poderia estar a ser construído. Posso estar enganado na avaliação que estou a fazer. Não faço ideia, porque eu não julgo intenções. Agora, se na SIC houver um problema, que é possível que haja, um problema, naturalmente, que é mau, é se alguém da SIC filmar e mandar para a concorrência. Foi o que aconteceu aqui. Portanto, lamento, recrimino tudo aquilo que se passou. Agora, falar com algum desses sócios que foram agredidos. Houve muitas pessoas não sei quem foram. Relatos de alguns sócios do Futebol do Porto, à saída do pavilhão Dragão Arena, estavam visivelmente emocionados, afetados com tudo o que tinha acontecido, com lágrimas nos olhos, a não compreenderem como é que é possível, num sítio onde estão pessoas da mesma cor clubística, unidas
Não, mas isso é possível, porque já havia desacatos, até em todos, em muitos... Infelizmente temos vindo a... Já em vimos que muitos estádios já vimos desacatos de gente do clube. Agora, o que eu lamento, repito, é que uma coisa que devia ficar no meio de nós, criticar, julgar e tomar as respectivas medidas, que tenha sido mandado para fora... Exatamente as mesmas medidas relativamente a qualquer tipo de investigação disciplinar ou criminal, mesmo que isso não tivesse saído para o domínio naturalmente, público. é evidente. Isso não é... As medidas não vão ser porque as televisões passam isso a toda a hora. Isso não faz mal. Também, se não passarem aquilo, passam outras coisas. A dizer mal de nós, portanto, não tem problema. Relativamente a este tema, e para encerrarmos o que aconteceu ao nível das agressões na Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, a certa altura também alguns adeptos entendiam que devia ter sido chamada a polícia. O senhor o que é que acha? Que sim, que não? A polícia estava à porta. Mas ao interior. E quem é que tinha que chamar? Tanto a polícia, eu penso que se a polícia estivesse lá, podia ter evitado. Agora, aquelas que parece que também andou tudo aos tiros. Não foi ninguém para o hospital. Não foi ninguém para o hospital. Agora, se calhar, se a polícia entrasse, era capaz de ser pior. Agora, naturalmente que a polícia estava nas carrinhas... Era pior, entendo que poderia ser pior porquê? Sei lá, porque se eu nunca viu num estádio entrar a polícia a cumprir a sua missão, leva logo uma subida dela, nunca viu isso. Já viu? Senhor, está em condições de garantir que uma noite daquelas não volta a acontecer no Futebol Clube do Porto? E garantir, o senhor não pode garantir nada, nem eu. O senhor não pode garantir que amanhã que está vivo. Portanto, não posso. Agora, que estamos a fazer tudo e a tomar medidas que dificilmente... Se torna a repetir aquilo que já começar pelo próximo dia 29, sim, quando obviamente, isso vai garante. ser analisado o relatório, as contas do Futebol Clube do Porto. Muito bem. Já referiu uma ou duas vezes os tais 3 pontos com os quais não concordava na revisão de estatutos com o Futebol Clube do Porto. Vamos por partes. Agradecia que detalhasse. Houve 3 pontos que eu discordei. E que era a marcação das eleições. Estavam em abril. No estatuto que está em vigor, estavam em abril. E acrescentou a Comissão que podiam ser até junho. Não era que eram em junho. Podiam ser até junho. E eu votei contra essa alteração e garanti, porque tinha a garantia do Presidente da Assembleia Geral antes da Assembleia, de que as eleições próximas, comigo a Presidente, serão em abril. Nem que a Assembleia aprovasse o até junho. Portanto, era contra isso e... Este até junho entra aí neste cenário porquê? Não sei, tenho que perguntar à Comissão, mas também não vejo que fosse nenhum problema. Olha, para mim, ser abril ou em maio ou em março era igual, mas entendi para que não houvesse... Quem pensasse que havia alguma intenção, que eu desconheço, da Comissão, e eu garanti antes da Assembleia, tive o cuidado de dizer ao Presidente da Assembleia Geral que ia votar contra e se ele tomava o compromisso de marcar as eleições para abril. Ele marcou, portanto eu estive à vontade para votar contra. Mas, olhando para o calendário futebolístico, e os clubes vivem de sucessos e insucessos desportivos, eu sei que também é uma prática quase corrente acontecerem nessa altura as eleições do Futebol Clube do Porto. Não veria alguma vantagem que fosse um pouco mais tarde para que não mexesse com a reta final A Comissão do Conselho Superior, a Comissão do Conselho Superior de Alteração de Estatutos pensou isso que o meu amigo está a pensar. Mas como apareceram logo insinuações de que estávamos por isto e por aquilo, e eu não disse que era contra, disse que votava contra e dei a garantia que o próximo ato eleitoral será em abril. Muito bem, relativamente a outros pontos que ficaram pelo caminho nessa Assembleia Geral Extraordinária. O outro ponto era um artigo que limitava a votação aos 18 anos. Uma questão de passar para 2 anos de Sim, e eu defendi
votei contra isso e até o disse, não fazia sentido impedir que um indivíduo de 18 anos não pudesse votar nas eleições de Salgo Porto quando pode votar nas do Presidente da República. Qualquer eleição em Portugal. Para qualquer eleição. Portanto, europeia, votei etc. contra isso. Muito bem, relativamente àquela alteração estatutária que tinha a ver com negócios que... Também votei contra. Então como é que chegam esses pontos todos à Assembleia Geral para serem votados? Porque a Assembleia, o Conselho... Consegue explicar isso? Não trocar tenho... por miúdos aos sócios não troco nada por miúdos, é só graúdos. Mas não chegou ao Conselho Superior porque foi a intenção do Conselho Superior, da Comissão, que foi aprovada no Conselho Superior. E repito, no Conselho Superior não é a minha direção que lá está. Estão os sócios... São órgãos escolhidos? Não. São pessoas escolhidas pelos órgãos... Não. Estão algumas pessoas dos órgãos sociais, inclusive do anterior, e estão os que foram eleitos em 3 listas que se apresentaram. Portanto, uma das pessoas que teve mais participação, foram várias, mas uma que teve mais participações, até pela sua capacidade intelectual e pela sua disponibilidade, foi o Dr. Miguel Braz, que foi eleito numa lista contrária à minha. Portanto... Muito bem, Presidente, porquê é que vota contra essa questão das incompatibilidades? Porque voto contra? Porque entendo que não deve haver isso. Mas há algum motivo em particular? Não quer desenvolver um pouco essa ideia? Em Portugal suspeita-se de tudo, como você sabe. A esta hora estão a dizer que nós combinamos a entrevista. Eu já ouvi num canal um senhor com responsabilidades dizer que eu só falava para o Porto Canal porque quando lá ia tinha as entrevistas combinadas. E não há ninguém em qualquer estação, em qualquer canal, que possa dizer que eu antes quis saber o que me iam perguntar ou que tivesse dito que havia algum assunto tabu. Para arrumarmos esta questão dos estatutos, não há dúvida. mas para terminarmos esta questão dos estatutos, até porque o tempo está a correr bastante, exatamente como é de resto habitual neste tipo de entrevistas, conversas, situações, conforme lhe queiram chamar. A Assembleia termina no momento em que há um sócio do Futebol Clube do Porto que está a referir-se às casas do Futebol Clube do Porto no país e também no exterior. O que é que se passa relativamente a esta questão que deixa tantas pessoas desagradadas? Não passa nada. O que ele estava a referir é de que uma das coisas que estava proposta nos estatutos, uma alteração, era dos sócios poderem votar nas casas do Futebol Clube do Porto. Porque, repare, não faz sentido, eu penso que não faz sentido que indivíduos do Algarve, que são sócios do Futebol Clube do Porto, infelizmente temos muitos, que para votar tenham que vir do Algarve ao Porto, quando temos várias casas do Futebol Clube do Porto no Algarve. Agora, o que esse sócio... Exato, o que é que se passa com essas casas que, afinal, e no dizer desse sócio, não existem? Não é assim, não existem. O que ele referiu, eu creio que ele, em todas as que referiu, que está correto. Não tem espaço físico. Suponha, por exemplo, numa aldeia ou numa vila pequena, que são 200 sócios, não há sede. A sede é em casa do presidente ou de um dos membros. Isso é o que se chama o espaço físico. Agora, é evidente, quando o Conselho Superior, quando a Comissão propôs o voto nas casas do Futebol Clube do Porto, não era nessas. Qual foi o pensamento? Poder votar em Lisboa, para toda a gente, ter um sítio de voto no Algarve. Ainda gostava de falarmos um pouco das contas do Futebol Clube do Porto com a emissão na SIC, antes de passarmos dentro de alguns minutos para a SIC Notícias. Queria fazer uma pergunta muito concreta ainda relativamente à noite da segunda-feira, não de ontem, mas da semana anterior. Há uma guarda pretoriana no Futebol Clube do Porto?
conforme surgiu a acusação por parte do antigo treinador Dragão de Ouro, André Vilas Boas? Não faço ideia. O que existe no Futebol Clube do Porto, que é ao que eles se referem, é uma claque. A mesma claque, uma vez que falou do André Vilas Boas, exatamente a mesma claque, com os mesmos comportamentos de quando o André Vilas Boas foi treinador de Futebol Clube do Porto. E sempre, todos os treinadores do Futebol Clube do Porto e todos os jogadores até hoje, quando acabam os jogos, vão cumprimentar a claque. Então, nessa altura, não eram guarda pretoriana, são só agora. Tem-se atacado os dragões, os super dragões, são super dragões nos jogos. Fora dos jogos, são sócios como qualquer outro, têm os mesmos direitos. A relação de amizade que tem com o líder dos Super Dragões, se com tudo isto que tem vindo a acontecer nos últimos tempos, teme que o possa prejudicar eventualmente num futuro ato eleitoral? A mim não me preocupa nada, porque eu sou amigo de quem sou e sei com quem conto. E não tenho nenhuma amizade especial com o Fernando Madureira, não é meu amigo, meu parceiro todos os dias, mas é uma pessoa que tem uma boa relação e que eu admiro, porque é uma pessoa que se formou, que fez o seu curso com já dificuldades. Já voltaremos à questão do Fernando Madureira e também dos Super Dragões. Pedi-lhe em 20 segundos, e para encerrarmos esta parte da entrevista na SIC, eu já os gastei praticamente, para quando a renovação de contrato com o treinador Sérgio Conceição? O senhor acha que algum treinador de algum clube, vai renovar o contrato sem saber com quem vai trabalhar? Acha? Coloca essa hipótese, Sérgio Conceição não saber, com um grau de certeza elevado, que provavelmente trabalhará consigo. Uma coisa que eu não quero. Primeiro, eu não estou em período eleitoral e nem entendo como é que a 6 meses ou mais, porque isto já é anterior, se pode considerar que sem período eleitoral. Agora, há uma coisa que eu não quero, é envolver nenhum profissional do futebol nesta matéria. Jorge Nuno Pinto Costa, em entrevista exclusiva na SIC, que prossegue dentro de alguns momentos na SIC Notícias. Muito boa noite. Entrevista ao presidente do Futebol Clube do Porto, numa segunda parte, agora em exclusivo consigo, que nos acompanha na SIC Notícias. Antes da questão que lhe lancei sobre o Sérgio Conceição, estamos a falar desse relacionamento que há entre o Futebol Clube do Porto e a CLAC. Gostava que o detalhasse mais um bocadinho, antes, sem prejuízo, de voltarmos à questão do Sérgio Conceição. Até porque o interrompi quando estava no o relacionamento que há entre mim, a minha direção e qualquer direção com uma CLAC é o normal. Temos, em primeiro lugar, nos jogos fora do Futebol Clube do Porto, se não fosse a nossa CLAC, estávamos sempre a jogar unicamente sozinhos contra o resto. Aqui mas no isso estádio não pode mandatar ninguém para, eventualmente, em situações de maior aperto, poder intimidar alguns associados. Mas desculpa, mas algum associado foi intimidado aqui no estádio, nos jogos do Futebol Clube do Porto? Eu não conheço nenhum que se tenha queixado. Na Assembleia Geral. Como? Refiro-me aos atos que aconteceram de alguma intimidação, também de violência na Assembleia Geral. Olha, o que eu lhe posso garantir é que até este momento, em todas as visões dos acontecimentos, não há nenhum super dragão que estivesse envolvido naquilo que aconteceu. Não é que barulho fez o pavilhão todo. E quando o Henrique, o associado Henrique, estava a falar, ele até foi ao centro do pavilhão desafiar na zona onde estavam as pessoas não afetas à direção, e ele foi lá desafiá-los para irem lá falar.
Foi ele que foi lá falar. Agora, os únicos desacatos que eu vi foi realmente começaram quando esse associado voltou para o lugar. Agora, esse associado não faz sentido porque ele até se identificou como o meu apoiante, inclusive mostrou que tinha no corpo a minha assinatura. Portanto, tatuada, claro, não andei lá a assinar, estava perdido, ainda estava lá a assinar. Portanto, sim, não há neste momento nada, ninguém... É para que os factos fiquem todos aqui. É? Para que os factos fiquem todos registados tal qual são. É claro. Muito bem. Voltando ao tema André Vilas-Boas, que aflorei há pouco. Que tipo de relacionamento é que mantém com o antigo treinador de Futebol Clube do Porto, Dragão de Ouro, em 2011, depois de ter ganho tudo o que havia para ganhar, cá dentro e lá fora? Não ganhou a taça dos campeões europeus. Não podia porque jogou a Liga Europa nessa altura. Mas perguntava-lhe que tipo de relacionamento é que mantém com o André. Nunca tive, depois da sua passagem aqui, se falei com o André Vilas-Boas lá 3 vezes. Uma delas para lhe entregar o Dragão de Ouro, já depois de ter saído do Porto para o Chelsea. Claro, sim senhor, fez. Ele até me ofereceu um relógio com uma grande dedicatória. Já nem sei que marca foi. Mas o relógio é até bonito, que eu tenho guardado na minha coleção, mas dizer assim, olha, infelizmente, eu lembro que a última vez que eu vi foi numa altura má, que foi no funeral do Fernando Gomes. Agora, daí para cá, nunca mais o vi. Como é que reage às declarações públicas que ele tem efetuado relativamente ao cotidiano do Futebol Clube do Porto? Não reajo. Ele é que sabe... Mas surpreende de alguma forma o tom e também o conteúdo de Vilas-Boas para com o dia-a-dia do Futebol Clube do Porto? Surpreendo, mas não comento. Não comento, porque ele, se as faz, tem um intuito qualquer, presumo que seja candidatar-se à presidência do Futebol Porto, tem todo o direito que é associado, deve ter as contas em dia, portanto, não comento nem entro nesse jogo. Não querendo insistir muito, já percebi que não quer comentar, mas magoou de alguma forma, não? Como? Se lhe deixa alguma mágoa a alguém com quem teve uma relação tão próxima e de tanto triunfo em conjunto, em nome do Futebol Clube do Porto, esteja agora no outro lado da barricada? Mágoa, não vou dizer. Fico admirado. Agora, mágoa é quando nos morre alguém querido, isso é que dá mágoa. O resto, agora que fico surpreendido, fiquei, mas não comento. Ele tem todo o direito de ser candidato, como qualquer sócio que tenha as cotas em dia, ele tem a sua estratégia, acha que é aquela. Eu não vou Já sabemos que André Vilas-Boas vai ser candidato no próximo ano à presidência do Futebol Clube do Porto. Ainda não apresentou oficialmente a candidatura, mas já disse que se tratava de cumprimento de uma mera formalidade. Olhando para os sócios que têm cotas em dia no Futebol Clube do Porto, o senhor será um desses exemplos, sócios com cotas em dia. Embora não precisasse pagar cotas, porque sou sócio e presidente honorário, mas pago as minhas cotas todos os anos, por inteiro, e sou o sócio número 587. E o sócio número 587 do Futebol Clube do Porto avança com a candidatura de novo à presidência do Futebol Clube do Porto? O sócio do Futebol Clube do Porto 587 é o presidente do Futebol Clube do Porto. E o presidente do Futebol Clube do Porto, neste momento, tem 3 preocupações grandes. A primeira é que todo esse barulho nas redes sociais e tudo isso não chegue à equipa de futebol e que a equipa de futebol esteja tranquila, porque... Isso é um novo desafio. Que a equipa esteja tranquila para atingir os objetivos de toda a nossa estratégia, que passa por passar aos oitavos de final da Champions. Portanto, essa é uma das preocupações. A segunda preocupação, que fez parte da estratégia da minha direção,
é que no mês de dezembro, dentro da estratégia traçada, possamos apresentar lucro e possamos ter os capitais próprios positivos. Isso é um grande salto. É um Tem de dar grande salto, financeiramente. mas está incluído na estratégia que levou a que Diz apresentasse até ao final desta dezembro. Até ao final de dezembro. Mas ter os capitais próprios, que é naquela percentagem de 10% que tem Não, de mais. totalidade? Mais. Se não forem positivos, perto de positivos. Já falaremos com maior detalhe relativamente a esse... E em terceiro, a minha preocupação é que o nosso centro, a nossa academia na Maia, que está em fase, já estão os projetos feitos. Esse é um tema que eu gostava de falar consigo mais para o final desta nossa Isto conversa. só para lhe dizer o que são as O que está minhas em termos de prioridade preocupações. não me vai dizer aqui hoje se vai ser candidato ou não, provavelmente será e apresentará a sua candidatura em janeiro. Não faço ideia. E eu só estou preocupado com isso. E, naturalmente, temos 3 metas, como lhe disse, passar aos oitavos de final e depois o melhor possível. Tirar o ruído que possa existir em torno da equipa, fazer uma boa temporada. Pôr o centro de treinos, as máquinas no terreno, porque o resto está tudo feito, e apresentar as contas em dezembro positivas, com os capitais próprios positivos. Para não perdermos mais tempo, Sr. Presidente, e para encerrar também este capítulo, a candidatura de Vilas Boas divide o universo portista? Acha que é esse risco no horizonte? Faço ideia, não faço ideia. Não faço ideia e não quero comentar nem as suas afirmações, nem as redes sociais contra. Não quero comentar nada disso. Coloca essa hipótese, Sérgio Conceição não saber, com um grau de certeza elevado que provavelmente trabalhará consigo. Uma coisa que eu não quero. Primeiro, eu não estou em período eleitoral e nem entendo como é que a 6 meses ou mais, porque isto já é anterior, se pode considerar que sem período eleitoral. Agora, há uma coisa que eu não quero, é envolver nenhum profissional do futebol nesta matéria. Jorge Nuno Pinto da Costa, em entrevista exclusiva na SIC, que prossegue dentro de alguns momentos na SIC Notícias. Muito boa noite. Entrevista ao presidente do Futebol Clube do Porto, numa segunda parte, agora em exclusivo consigo, que nos acompanha na SIC Notícias. Antes da questão que lhe lancei sobre o Sérgio Conceição, estamos a falar deste relacionamento que há entre o Futebol Clube do Porto e a CLAC. Gostava que o detalhasse mais um bocadinho, antes, sem prejuízo, de voltarmos à questão do Sérgio Conceição. Até porque o interrompi quando estava no O relacionamento que há entre mim, a minha direção e qualquer direção com uma CLAC é o normal. Temos, em primeiro lugar, nos jogos fora do Futebol Clube do Porto, se não fosse a nossa CLAC, estávamos sempre a jogar unicamente sozinhos contra o resto. Aqui mas no isso estádio não pode mandatar ninguém para, eventualmente, em situações de maior aperto, poder intimidar alguns associados. Mas desculpa, mas algum associado foi intimidado aqui no estádio, nos jogos de Futebol Clube do Porto? Eu não conheço nenhum que se tenha queixado. Na Assembleia Geral. Como? Refiro-me aos atos que aconteceram de alguma intimidação, também de violência na Assembleia Geral. Olha, o que eu lhe posso garantir é que até este momento, em todas as visões dos acontecimentos, não há nenhum super dragão que estivesse envolvido naquilo que aconteceu. Não é que barulho fez o pavilhão todo. E quando o associado Henrique estava a falar, ele até foi ao centro do pavilhão desafiar na zona onde estavam as pessoas não afetas à direção, e ele foi lá desafiá-los para irem lá falar. Foi ele que foi lá falar. Agora,
Os únicos desacatos que eu vi foi realmente começaram quando esse associado voltou para o lugar. Agora, esse associado não faz sentido porque ele até se identificou como o meu apoiante, inclusive mostrou que tinha no corpo a minha assinatura. Portanto, tatuada, claro, não andei lá a assinar, estava perdido, ainda estava lá a assinar. Portanto, sim, não há neste momento nada, ninguém... Para que os factos fiquem todos aqui. É? Para que os factos fiquem todos registados tal qual são. É claro. Muito bem. Voltando ao tema André Vilas-Boas, que aflorei há pouco. Que tipo de relacionamento é que mantém com o antigo treinador de Futebol Clube do Porto, Dragão de Ouro, em 2011, depois de ter ganho tudo o que havia para ganhar, cá dentro e lá fora? Não ganhou a Taça dos Campeões Europeus. Não podia porque jogou a Liga Europa nessa altura. Mas perguntava-lhe que tipo de relacionamento é que mantém com o André. Nunca tive, depois da sua passagem aqui, se falei com o André Vilas-Boas lá 3 vezes. Uma delas para lhe entregar o Dragão de Ouro, já depois de ter saído do Porto para o Chelsea. Claro, sim senhor, fez. Ele até me ofereceu um relógio com uma grande dedicatória. Já nem sei que marca foi. Mas o relógio é até bonito, que eu tenho guardado na minha coleção, mas dizer assim, olha, infelizmente lembro que a última vez que eu vi foi numa altura má, que foi no funeral do Fernando Gomes. Agora, daí para cá, nunca mais te vi. Como é que reage às declarações públicas que ele tem efetuado relativamente ao cotidiano do Futebol Clube do Porto? Não reajo. Ele é que sabe... Mas surpreendo de alguma forma o tom e também o conteúdo de Vilas-Boas para com o dia-a-dia do Futebol Clube do Porto? Surpreendo, mas não comento. Não comento, porque ele, se as faz, tem um intuito qualquer, presumo que seja candidatar-se à presidência do Futebol do Porto, tem todo o direito que é associado, deve ter as contas em dia, portanto, não comento nem entro nesse jogo. Não querendo insistir muito, já percebi que não quer comentar, mas magoou de alguma forma, não? Como? Se lhe deixa alguma mágoa a alguém com quem teve uma relação tão próxima e de tanto triunfo em conjunto, em nome do Futebol Clube do Porto, esteja agora no outro lado da barricada? Mágoa, não vou dizer. Fico admirado. Agora, mágoa é quando nos morre alguém querido, isso é que dá mágoa. O resto, agora que fico surpreendido, fiquei, mas não comento. Ele tem todo o direito de ser candidato, como qualquer sócio que tenha as cotas em dia. Ele tem a sua estratégia, acha que é aquela. Eu não vou Já sabemos que André Vilas-Boas vai ser candidato no próximo ano à presidência do Futebol Clube do Porto. Ainda não apresentou oficialmente a candidatura, mas já disse que se tratava de cumprimento de uma mera formalidade. Olhando para os sócios que têm cotas em dia no Futebol Clube do Porto, o senhor será um desses exemplos de sócios com cotas em dia. Embora não precisasse pagar cotas, porque sou sócio e presidente honorário, mas pago as minhas cotas todos os anos, por inteiro, e sou o sócio número 587. E o sócio número 587 do Futebol Clube do Porto avança com a candidatura de novo à presidência do Futebol Clube do Porto? O sócio do Futebol Clube do Porto 587 é o presidente do Futebol Clube do Porto. E o presidente do Futebol Clube do Porto, neste momento, tem 3 preocupações grandes. A primeira é que todo esse barulho das redes sociais e tudo isso não chegue à equipa de futebol e que a equipa de futebol esteja tranquila, porque isso é um novo desafio. Que a equipa esteja tranquila para atingir os objetivos de toda a nossa estratégia, que passa por passar aos oitavos de final da Champions. Portanto, essa é uma das preocupações. A segunda preocupação, que fez parte da estratégia da minha direção,
é que no mês de dezembro, dentro da estratégia traçada, possamos apresentar lucro e possamos ter os capitais próprios positivos. Isso é um grande salto. É um Tem de dar grande salto, financeiramente. mas está incluído na estratégia que levou a que Diz apresentasse até ao final desta dezembro. Até ao final de dezembro. Mas ter os capitais próprios, que é naquela percentagem de 10% que tem Mais. totalidade? Mais. Se não forem positivos, perto de positivos. Já falaremos com maior detalhe relativamente a esse... E em terceiro, a minha preocupação é que o nosso centro, a nossa academia na Maia, que está em fase, já estão os projetos feitos. Isso é um tema que eu gostava de falar consigo mais para o final desta nossa mas isto conversa. só para lhe dizer o que são as minhas Em termos de prioridade, preocupações. não me vai dizer aqui hoje se vai ser candidato ou não, provavelmente será e apresentará a sua candidatura em janeiro. Não faço ideia. E eu só estou preocupado com isso. E, naturalmente, temos 3 metas, como lhe disse. Passar aos oitavos de final e depois o melhor possível. Tirar o ruído que possa existir em torno da equipa, fazer uma boa temporada. Pôr o centro de treinos, as máquinas no terreno, porque o resto está tudo feito. E apresentar as contas em dezembro positivas, com os capitais próprios positivos. Para não perdermos mais tempo, Sr. Presidente, e para encerrar também este capítulo, a candidatura de Vilas Boas divide o universo portista? Acha que é esse risco no horizonte? Não faço ideia e não quero comentar nem as suas afirmações, nem as redes sociais que controlam. Não quero comentar nada disso, não está no meu foco. O meu foco está nas 3 questões que lhe disse. E é importante, sobretudo junto da equipa, e a minha obrigação é manter essa tranquilidade na equipa e que ela consiga os objetivos. Porque quando nós optamos por ter estas contas negativas agora, não foi por acaso, porque nós podíamos las ter positivas. Está a falar do caso Otávio? Não estou a falar de nada, estou a falar em geral. Nós podíamos ter as contas... Então qual é essa estratégia? Estratégias, porque se eu retirar, por exemplo, em cima do início da época, o Benfica venceu Gonçalo Ramos, não é que se chama? Vendeu ao Paris Saint-Germain. Ao Paris Saint-Germain, em cima do campeonato. Se retirar isso, as contas são iguais às nossas. Agora, a nossa opção... O Porto, na época anterior, fez algo idêntico com o Luís Dias também, não? Não, foi a meio da época. Foi a meio da temporada, mesmo sendo a meio da temporada. Sim, foi a meio da temporada. Portanto, não é o caso semelhante. Agora, nós, se vendêssemos o Otávio pelos 40 milhões... Aguardaram um mês, Aguardamos um mês para vender por 60. Portanto, isso já ganharam mais 20 milhões de euros que vão ser agora revertidos para... São revertidos agora das contas até dezembro. Nem de propósito, fala, um dos seus focos são as contas do Futebol Clube do Porto, é também o meu no alinhamento para esta entrevista, que obviamente de combinado não teve absolutamente nada, de resto não poderia ser de outra forma. Como define o atual momento, a situação financeira do Futebol Clube do Porto? É uma situação que está dentro da nossa estratégia para chegar ao fim do ano com contas positivas e com os saldos, os capitais próprios positivos. Então falemos de números e aproveitando a sua presença aqui, melhor do que qualquer outra pessoa, saber-me-á dizer, já vi números que falam de 150 milhões de capitais próprios negativos, números que falam de 173, números que falam de 190 milhões de euros de capitais próprios negativos da Futebol Clube do Porto, sabe? Qual destes números está mais perto da realidade? Olha, não lhe posso dizer agora qual é o número exato, porque senão amanhã eu disse uma coisa, sou mentiroso, não sei. Agora, o que lhe digo é que os capitais próprios e as contas negativas que apresentamos foram calculadas para que em dezembro
possam estar as contas positivas e os capitais próprios, se não positivos, perto disso. Como é que até dezembro consegue fechar este buraco de 100 e tal milhões de euros? Já falamos, por exemplo, que os 60 milhões do Otávio entram até dezembro e não estão nas nossas contas. Porque se nós vendêssemos o Otávio antes, as contas estavam equilibradas. Tinha menos 20 milhões de euros também se o tivesse vendido mais cedo. Claro, por isso é que não vendemos. E não vendemos, fizemos bem, porque entre vender por 40% ou por 100% há uma diferença. Agora, o nosso objetivo também é desportivo, porque outros venderam o jogador. Sim, senhor, ganhar dinheiro. Quantos pontos tem na Champions? Vale a pena contar que é 0. Nós estamos a uma vitória de passar os oitavos de final. Por isso é que não vendemos jogadores que nos quiseram comprar. Vários. E nós não vendemos. E a qualificação para os oitavos de final da Champions é fundamental e o Porto tem sido a equipa portuguesa que, por norma, mais vezes lá chega ao longo dos últimos anos. E esse dinheiro, o dinheiro da entrada na Champions, o dinheiro dos pontos, o dinheiro da transferência do Otávio que aconteceu quase no início desta temporada, permite-lhe dizer a esta data, hoje, que no final da temporada não vai ter necessidade de desfazer dos principais elementos do plantel? Permite-me dizer que não vamos precisar de vender. Uma coisa é podermos desaparecer alguém... É a velha história, alguém que chega com a cláusula e nada a fazer. Agora não precisa... Compromete-se aqui hoje perante os sócios do Futebol Clube do Porto? Não estou a comprometer, que nós não estamos aqui para nos comprometermos. Estou aqui para dizer o que é e qual foi a nossa estratégia. Porque se nós tivéssemos vendido, por exemplo, o PP... que está agora na seleção brasileira. Há um input também no valor do jogador, vai aumentar. Claro, é evidente. O jogador, e se nós passarmos aos oitavos de final, os jogadores são todos valorizados, porque os jogadores, os grandes clubes não veem os jogadores pela atuação que têm contra o Famalicão, que é o clube que eu gosto muito, portanto não é... E uma das primeiras filiais do Futebol Clube Não, do Porto, eu gosto por outras razões. Por outros motivos. Pois, porque quando era miúdo jogava lá a bola? Não jogava lá a bola. Brincava com os teus amigos? Joguei a bola no Infesta. Não, mas há lá um Não, eu desde novo, tinha 8 anos, ia ver o Famalicão, porque um tio meu, que eu gostava muito, era diretor, vice-presidente, o presidente do Famalicão, e eu fui ver jogos do Famalicão desde 18 anos. Portanto, fiquei sempre com uma ligação ao Famalicão. Mas não tem nada a ver. Nós foi por opção que não vendemos jogadores. Para cumprir os requisitos de licenciamento da UEFA para que as equipas possam entrar nas competições europeias, tem em cima da mesa algum plano para passar o que resta deste estádio, a Casa de Futebol do Porto, estádio do Dragão, do clube para a SAD? Para a SAD? Para haver um reforço do capital? Não está sequer, não é uma ideia que... Olha, eu estou a ouvir isso a primeira vez. Eu estou-lhe a perguntar, não estou... Mas eu não lhe posso responder, porque estou-lhe a dizer que é a primeira vez que eu ouço isso, não tenho... Uma vez que é preciso que as direções dos clubes encontrem soluções para que haja um aumento das receitas, possam ter melhores contas para apresentar. Perguntava nesse sentido. Não estamos a pensar... Até hoje não estamos a pensar nisso. Agora, vou-lhe dizer que temos outros planos, temos outros projetos, até que vão fazer entrar algum dinheiro considerável no Futebol Clube do Porto. E esses projetos são? Olhe, por exemplo, uma melhoria grande no Estádio de Dragão, uma melhoria grande no Estádio de Dragão, em que uma empresa suporta isso e ainda nos vai entregar uma verba considerável. Estamos a falar de naming de estádio? Não entra ainda nessas... Não entra o naming. Então conseguiu arranjar alguém que viesse aqui ao Dragão, que o melhorasse e ainda desse dinheiro ao Futebol Clube do Porto, é isso? Porque naturalmente... E quer quantificar essa verba? Não quero. Mas naturalmente porque depois vai beneficiar na exploração de espaços, de rentabilizar espaços, porque ninguém dá nada a ninguém.
Voltemos ao naming, fui eu que introduzi o naming mais uma vez na conversa, já não é a primeira, não é a segunda vez, seguramente não será a última que este possa ser um tema. Os clubes portugueses ainda vão resistindo, se calhar tirando o Sporting Braga, que já teve essa experiência. É uma hipótese que tenha estudado, negociado, aproximado de alguém para que isso seja uma realidade? Sim, é uma realidade. E hoje, curiosamente, quando há 20 anos quiseram pôr o meu nome no estádio, e eu opus-me terminantemente, e na altura disse que um dia isso iria complicar o negócio do naming no estádio, porque qualquer empresa aceitará pôr Dragão e em nome da empresa, agora ninguém ia aceitar Jorge Nuno Pinto da Costa, Superboc. Muito bem, quanto é que vale o naming do estádio do Futebol Clube do Porto? Aceita que uma empresa coloque aqui o nome a partir de que valor? Nós estamos a partir da base de 5, 6 milhões, mas é isso que estamos a negociar. E poderá ser uma negociação que fique concluída em breve? É algo para um médio prazo? Não médio prazo. Médio prazo. Muito bem, ainda relativamente a esta questão das contas, que são importantes para muitos sócios, apesar de não é futebol, mas eles também gostam de saber. E corrija-me também, de novo, perfeitamente, se estiver enganado. Em 2015, o Futebol Clube do Porto tinha capitais próprios positivos na ordem dos 85 milhões de euros. 2015, salvo eu. Agora tem estes tais 150, 70 negativos. Como é que se chega nestes 6, 7, 8 anos a esta situação? Olha, chega-se porque, naturalmente, que os encargos subiram muito, os jogadores que ganham em 2015 para hoje há uma diferença abismal, porque cada vez há mais concorrência agora com o mundo árabe, mas volto-lhe a dizer, isso não é para nós uma preocupação, porque em dezembro os capitais próprios vão estar, se não positivos, perto disso. Portanto, o 2015, olha, sabe o que me conta para mim? Eu vou-lhe dizer o que é que conta para mim. É que o Sérgio Conceição não veio em 2015, veio mais para a frente. E desde que ele cá está, temos 10 títulos no museu. Agora os sócios, os 2.000 sócios que vão ao museu por dia, vão lá é para ver as taças que o Futebol do Porto conquistou. Não é para verem, olha, baixou os capitais ou não baixou. Essa é uma questão, eu compreendo o seu discurso. A preocupação dos capitais próprios é uma arma de arremesso. É uma regra também que os clubes estão obrigados a cumprir. São obrigados para poderem entrar nas competições europeias. Isto acaba por ser a máquina. Nós estivemos em fair play financeiro e não estamos. E podemos apresentar este prejuízo conscientemente com o acordo da UEFA, porque a UEFA sabe os nossos planos até ao final do ano. Agora, naturalmente, que eu não vou aqui revelá-los. Agora, se nós tivéssemos, por exemplo, e é no final do ano que temos que apresentar as contas à UEFA, não é em junho, é evidente que se nós tivéssemos que ter apresentado em junho, vendíamos mais um jogador e estava tudo resolvido, mas eu não quis. Era outro lado da moeda. Aposta é em termos competitivos, se calhar não poderia estar tão armado para lutar por Claro, como... nós demos preferência ao aspecto desportivo, naturalmente controlado, para quando tivermos em dezembro de apresentar contas à UEFA, apresentarmos contas positivas. Outra das críticas, Sr. Pinto da Costa, que tem surgido ao longo dos últimos meses tem a ver com os excessivos resultados negativos por parte da SAD do Futebol Clube do Porto. No ano passado apresentamos 20 milhões de lucro. Isso não é verdade. Mas é uma SAD que está ou perto ou esteve falência técnica por causa dos tais capitais próprios negativos. Está perto, estamos todos perto de tudo. Agora, se estamos lá ou não. Agora, a nossa sociedade... Sim, porque no futebol já sei que se torna subjetivo a avaliação dos ativos, porque os jogadores valem aquilo que os clubes quiserem também pagar por. A nossa sociedade há jogadores que estão com valor zero.
E naturalmente olha, no ano passado vendemos um jogador por 45 milhões, ou há 2 anos, que estava no balanço por 0. Agora, se considerar o valor do plantel, os capitais não estão positivos, estão super É positivos. sempre aquele valor subjetivo. Claro. Quando estamos a falar do valor de passes de jogadores de futebol, que não é subjetivo, é o valor dos prémios que recebem os administradores da SAD do Futebol Clube do Porto. Compreende as críticas de alguns sócios a ver prémios quando os resultados vão a negativo? Não, compreendo. Unicamente é um falso problema, porque a administração do Futebol Clube do Porto recebeu um prémio segundo o que estabeleceu a Comissão de Vencimentos, Que é uma estrutura completamente que é uma estrutura diferente, que pôs 3 condições: o Porto ir às Champions, o Porto ser campeão e ter resultados positivos. E no ano passado, o Futebol Clube do Porto teve 20 milhões de lucro, como tal, todos os pressupostos. Agora diz-me assim, para o ano vão ter nenhum euro, porque os pressupostos... Agora, não fomos nós que fomos exigir isso à Comissão de Vencimentos, que é totalmente independente. Agora, foram pagos neste exercício... Compreendendo tudo aquilo que o senhor me está a dizer, uma lista que consultei tem a ver com este século, os últimos 22, 23 anos, coloca o Futebol Clube do Porto em 7º lugar, como a equipa que mais faturou, e estou a falar apenas da transferência... Eu queria dizer que o Futebol Clube do Porto foi posto em 5º lugar como o melhor clube da Europa, do mundo, não, da Europa. Sim, mas estávamos a falar ainda da parte das... Mas era só das para contas, também lembrar em isso. Em 7º lugar, numa lista que é liderada pelo Chelsea, como a equipa que mais faturou em termos de transferência, da venda de jogadores. 1.440 milhões de euros que somou o Futebol Clube do Porto desde o início deste século XXI. E sabe quanto o Porto gastou, não? Por volta de 700, 800. Joguei Só aí? Não, vou falar só de uma... pensava que o... Não. os sei qual é. atuais jogadores, por Sei exemplo, qual é. o Varela, Não, que veio tudo para cá de borda. Eu sei qual é o valor também que é gasto. Então... Mas feito esse balanço, e falando apenas na transferência de jogadores, estamos a falar num lucro que anda à volta dos 750, 800 milhões de euros. Somando a tudo isto, os sponsors, os direitos televisivos, a entrada na Liga dos Campeões, os pontos, os apuramentos, sempre que o Porto vai longe, não deveria ter em caixa contas melhores para apresentar? Devia ter muito melhores se não pagássemos os impostos que pagamos. Porque nós pagamos milhões... Qual é o significado, vertendo isso para percentagens, para dinheiro? Isso corresponde mais ou menos a quê? Esse dinheiro que nos está a falar dos impostos. Sim. Olha, não lhe posso estar agora a dar o número certo, mas são muitos milhões. São mais de 1 milhão por mês. Porque, naturalmente, que não é novidade para si, nem para ninguém que anda no futebol, que hoje os jogadores há uma coisa que sabem. É net. Portanto, o que quer dizer, quando nós contratamos qualquer clube português um jogador, custa o dobro. Se você pagar 1 milhão a um jogador, você vai pagar 1 milhão ao Estado. Portanto, quando, por exemplo, em Itália, esse valor, em vez de ser 100%, são 20% ou 25%. Em França foi ao contrário, criou-se a lei Beckham até na... Sim. Na altura, fechando isto, gostava muito de falar consigo ainda sobre a sua eventual candidatura e também sobre o Sérgio Conceição, sobre a presente temporada, sobre os principais rivais, a forma como olha para o futebol e também para questões de arbitragem. Está prevista alguma entrada de capital de um ou mais investidores fortes na SAD do Futebol Clube do Porto? Neste momento, não. Não, e há uma coisa que eu já... Quando eu assumi a presidência do Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto tinha 40% da SAD. 40%. E nós conseguimos, hoje, ter perto de 75%. Perto de 75%. Portanto, há uma coisa que eu já garanti publicamente, é que o Futebol Clube do Porto nunca perderá a maioria da SAD.
mas neste momento houve tentativas de compra, várias, a que nós resistimos e não cedemos, porque nós entendemos que o clube é dos sócios. O clube não é dos bancos, nem dos investidores, nem seja de quem for. O clube é dos sócios. Por isso, a SAD tem que ser maioritariamente do Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto, o que não Sérgio... era comigo a presidente. Muito bem, Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, misturam-se na história do clube, tal como o senhor... É evidente. O técnico então... que em 6 anos ganha 10 títulos tem que ficar na história de qualquer clube. E melhorou esta performance do Porto, porque se olhássemos para os 10 anos, o senhor diz que o sucesso do clube se mede pelo sucesso desportivo do Futebol Clube do Porto. Se puxássemos a fita atrás para os últimos 10 anos, o Porto teria 3 campeonatos nos últimos 10. O Sérgio Conceição ajuda a que sejam 3 também em 5. Claro. Exatamente. Até por isso, porque é que não coloca de vez a caneta no papel e firma a renovação do contrato? Mas o senhor acha que há alguém que trabalha num clube como o Futebol Clube do Porto, seja o treinador, seja o homem, seja o advogado, seja se tiver um contrato, alguém vai renovar esse contrato sem saber quem é que vai ter a dirigi-lo? Olha, eu não assinava. Mas é muito simples saber isso, ou acha que não? Como é que é? Não sei se apresentar, por exemplo, a sua candidatura, e digo isto sem desprimor para qualquer outra candidatura, evidentemente. Mas eu já lhe disse que não apresento a minha candidatura, se vier a apresentar, antes dos 3 pressupostos que já lhe citei, não vou citar novamente. Não vou fazê-lo. Agora, só pergunto se alguém, seja treinador, seja o advogado, sei que tenha um contrato que acaba para lá do meu mandato, acha que vai assinar? Eu não assinava, agora ele não sei. Se calhar o que devia fazer os candidatos, o Dr. Nuno Lobo, creio que é o único candidato que assumiu, se calhar o que eles deviam fazer era contactar o Sérgio Conceição e perguntar-lhe se está disponível a renovar, se eles forem os presidentes. Porquê é que não perguntam? Seja como for, se for candidato, se voltar a vencer as eleições, será um trato simples para continuar. Sem dúvida. Sim. Estamos então conversados relativamente a este aspecto. Nestes 6 anos, lamenta não ter podido dar os jogadores que se calhar o Sérgio Conceição queria para o Lamento a todos, não é? Ao Sérgio, todos os treinadores que passaram queriam sempre mais alguma coisa. E não estamos aqui a falar de Messi nem de Ronaldo, não é? Não. De outra não, nem de Messi nem de Ronaldo. Agora, o único plantel... Colocando os pés na terra Colocando os pés na terra. O único plantel que nós tivemos, que dizer assim, não preciso de ninguém, foi em 2011. Porque eu pergunto-lhe, você tem um ataque, não é o ataque, senhor, uns atacantes. Uma linha ofensiva. Você tem uma linha ofensiva com o Hulk, o Falcão e o James Rodrigues. No banco, com o Varela a jogar de início. Você precisa de alguém? Precisa de alguém para o lugar do Hulk? Foi um plantel caro. Hã? Foi um plantel caro. Foi, na altura, não é tão caro como os atuais, porque estão 11 anos de diferença. Mas esse plantel foi o único ano em que não precisávamos de ninguém. O tempo de 2011 até aqui passou num instante e desde o início desta entrevista até agora estamos quase a chegar ao final. Demorou 12 anos. Também foi e passou exatamente o mesmo tempo, que ele corre sempre da mesma maneira, curiosamente. Temos essa coincidência. Mehdi Taremi, é uma carta fora do baralho, ainda há alguma margem de poder haver uma renovação de contrato? Nós temos que ser realistas. O Taremi tem propostas que ainda não aceitou para ganhar 10 milhões por ano. Agora, penso assim, renovem com o Taremi. Sim, senhor, dê cá 10 milhões para o Taremi, mais 10 para dar ao fisco, 20 milhões eu renovo com o Taremi. Chegou a temer perdê-lo na defesa anterior?
Hã? Chegou a temer perder o jogador no defesa Não, anterior. porque Andou aí nunca muito. houve nenhuma O AC Milan bateu aqui à sua porta muitas vezes. Sim, sim, mas com propostas ridículas que nem deu para conversar. Agora, não houve nenhuma proposta, nem perto da cláusula dele. Sérgio Conceição, como é que ele fica quando lhe tira aqueles jogadores mais importantes? Como é que são os momentos e os dias a seguir? Todo o treinador, se ficar incontente ou indiferente por lhe tirarem os melhores jogadores, é porque se está a marimbar para o clube. É difícil dar-lhe a volta, isto no Não bom há- sentido da expressão, dar-lhe... Não dar a volta não, é a realidade, que ele está consciente da realidade. Naturalmente, se fôssemos o Manchester City ou Manchester United, que os donos são americanos, que nem sabem de cores que Isso no são... Porto nunca, à luz daquilo que acabou Claro que não. de nos dizer. Agora, se o Sérgio ficasse Há minutos. indiferente por perder um bom jogador, eu dizia assim... Aí este sim tipo ficava preocupado. Está-se a Muito bem. marimbar para o Sr. clube. Presidente, estamos mesmo na reta final e aqui não há tempo extra, nem tempo de desconto, ao contrário do que acontece nos jogos do Campeonato Português. Aquilo às vezes parece quase uma matiné, não, porque são à noite, mas adiante. Vamos entrar no triângulo dos três grandes para quase final da nossa conversa. Começar pelo Benfica, muito rapidamente. É excelente a relação que tem com o Presidente Rui Costa. Não tenho já de algum tempo um princípio, não falo dos rivais. Nem mesmo de Frederico Varantas, Não quando ele repete, não é a primeira vez. E desta vez não falou só para o senhor. Falou também para os sócios do clube que o senhor representa. O Pois, Futebol Clube do Porto. Veio dizer que andam a dormir há 40 anos. Fiquei muito contente por ver que um presidente de um clube rival está muito interessado na minha saída. Muito contente. Como fico muito contente quando vejo diariamente uma estação concorrente da sua, o que tenta concorrer da sua, diariamente ter lá 4 sujeitos para dizer mal de mim. Eu fico contente, porque é sinal que eles querem que eu saia do Futebol Clube do Porto. E quando um presidente de um clube como o Sporting aproveita uma oportunidade para ser contra mim, para ver se me tira daqui, eu fico contente. É uma medalha. É uma medalha para mim. Agora, comentar e a vida deles é deles. Eles têm as suas maneiras de falar, de atuar, têm o que quiserem. Não há qualquer relação por Sporting. Não me imiscuo. Mas não há nenhuma relação para além daquela mera institucional que exige respeito quando os clubes recebem um ao outro no seu respectivo estádio? Não vê que as coisas possam avançar até à luz daquilo que disse noutro sentido? Eu para mim, o respeito de toda a gente que me respeite. Para falar com essas pessoas, se houver ofensas, há um sítio para conversarmos, que são os tribunais. Agora, comentar o que este diz e o que o outro não diz e o que faz, não me diz respeito. Eu sou o presidente de Futebol Clube do Porto e não tenho que me preocupar com os outros. Tenho que me preocupar é com o Futebol Clube do Porto e cada vez encher mais o museu de troféus. E não é de extratos bancários, que ninguém vai, não vão 2.000 pessoas por dia ao museu para ir ver como é que está o saldo no BCP. Uma coisa ajuda a levar a outra. Mas olha, a coisa como está, nos últimos 6 anos, nós ganhamos 3 campeonatos e os outros 2 ganharam outros 3. Sr. Presidente Jorge Nuno Foi um Costa, prazer. foi um gosto. Muito obrigado por nos receber aqui no Estádio do Dragão.